escola da bênção. Sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos reposantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Com grande alegria retorno a essa casa, nesse momento específico de luz, que é o Evangelho, e sabedores de que a casa acolhe todos os irmãos nos diversos aspectos, inclusive esse da compreensão da doutrina espírita. Então aproveitaremos que no próximo domingo, dia 18 de abril, comemora-se o Dia do Livro Espírita e o Dia Nacional do Espiritismo, ambos em homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos em 1857 por Allan Kardec. Então aproveitaremos essa oportunidade para falar da importância da literatura espírita e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Começaremos por uma passagem do Evangelho de João 8:32, que nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso equivale a dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. É um esclarecimento de Emmanuel e Chico Xavier no livro Alma e Coração, Inimigos Outros. Bem, assim, os ensinamentos morais e a fé racional são as propostas de entendimento dos estudos espíritas. Sob o tripé da filosofia, ciência e religião, que nós sempre pregamos, o Espiritismo busca o esclarecimento, o equilíbrio e o aperfeiçoamento. Os estudos espíritas irão contribuir na compreensão da vida, da família, das dificuldades e até das perdas. O item 5 da conclusão do Livro dos Espíritos traz suas palavras, explicações acerca do futuro do Espiritismo. Assim falando: aqueles que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam-lhe com isso a força, porque uma ideia sem fundamento e despida de lógica não poderia tornar-se universal. Portanto, se o Espiritismo se implanta por toda parte, se faz adepto sobretudo nas classes esclarecidas, é porque tem bases na verdade. Esse resultado justifica plenamente o que nos disseram os Espíritos: não vos inquieteis com a oposição. Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Bem,
Dessa forma, não vamos nos espantar da rapidez com qual se propagam as ideias espíritas. A sua causa está na satisfação que elas proporcionam a todos os que nelas se aprofundam, e que nelas vem outra coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como cada um quer a felicidade antes de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna exatamente mais feliz que aquilo que ele procura. O desenvolvimento dessas ideias apresentam 3 períodos distintos. O primeiro período é o período da curiosidade, que é provocado pela estranheza dos fenômenos que se produzem. No entanto, esse período de curiosidade, ele ocorre no início, quando a pessoa tem os primeiros contatos com a doutrina, né? Lá no início dos fenômenos espíritas, mas que deve passar logo, porque não é o objetivo da doutrina, né? É apenas atender às curiosidades, principalmente nos fenômenos. Mas o segundo período é o do raciocínio e da filosofia. E em seguida vem o terceiro, que é o da aplicação e das consequências. Começando o segundo período, raciocínio e filosofia, o terceiro, que é a aplicação e consequência, deve seguir inevitavelmente, né? Porque a gente espera que aquela pessoa, todos nós irmãos, que aprendemos uma nova doutrina, novos procedimentos, tenhamos que colocá-los em prática para ter realmente validade. Nesse sentido, o Espiritismo tem progredido, sobretudo depois que foi melhor compreendido em sua essência íntima. Depois que ele se viu a importância, porque toca o ponto mais sensível do homem, que é o da felicidade, mesmo nesse mundo onde é sim possível ser feliz. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo, a força que o fará triunfar. Ele torna felizes aqueles que o compreendem, até que sua influência se estenda sobre as massas. Há a filosofia que explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontra-se só pelo raciocínio uma demonstração racional de problemas que interessam muitíssimo ao futuro de todos. Ela proporciona a calma, a segurança e a confiança, livra do tormento da incerteza, né, que muitos têm, que muitos de nós temos. As consequências do Espiritismo, então, são de tornar os homens melhores, portanto mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica. Moral que se glorifica muito, mas que infelizmente se pratica pouco. O Espiritismo é forte, porque ele se apoia sobre as bases da religião, que é Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras, como consequências naturais da vida terrena. E que nada no quadro que ele oferece do futuro pode ser negado pela mais exigente razão. Aqueles cuja doutrina total consiste só na negação do futuro, que compensação vão oferecer para o sofrimento desse mundo? Se apoiam sobre a incredulidade. Já o Espiritismo se apoia sobre a confiança em Deus. O Espiritismo convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Ele explica tudo e prova pelos fatos. Como alguém pode hesitar diante de uma doutrina dessas? Então, como exercitar e mencionar, como exercitar a segunda fase que foi mencionada, que é a fase do raciocínio e da filosofia? O caminho, meus irmãos, é estudando. Né? Precisamos estudar para compreender. E como fazemos para estudar? Por meio dos livros, diálogos, questionamentos, esclarecimentos. E a que nos levará o estudo? Entendimento, compreensão e, naturalmente, a terceira fase, de aplicação e consequências, que culmina no progresso e evolução moral de cada um de nós. É importante a literatura espírita? Que acham? Claro, muito importante. Já nos disse, inclusive, o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. É uma citação de Allan Kardec, que está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. E o estudo pode ser o Pentateuco de Kardec, pode ser os romances espíritas, livros doutrinários dos mais diversos. A gama de estudos é enorme, né? As possibilidades são muitas. Não importa como, o que importa é que se leia, se faça uso das riquezas contidas nos livros, que se permita que eles invadam nosso ser com seus ensinamentos, melhorando-nos e nos auxiliando
sempre pelos caminhos e das aberturas dos percalços que a vida nos oferece. Muito bem. Seguindo com essa importância da literatura e do livro espírita, podemos entender que ler é aumentar o conhecimento, exercitando o discernimento, a troca de experiências, recriando ideias e conceitos. Quando lemos um livro, dialogamos com a obra, pesamos argumentos, refletimos sobre os conceitos colocados pelo autor, nós comparamos a nosso próprio ponto de vista com o dele, fazemos perguntas, procuramos respostas, observando aspectos da vida que eram desapercebidos. Enfim, com a leitura nós amadurecemos. A doutrina espírita, como sabemos, está fundamentada na razão, na lógica, no equilíbrio e no bom senso, de tal modo que a leitura constitui grande contribuição ao seu entendimento, à sua boa compreensão. A leitura espírita é muito vasta, abordando temas variados sobre a vida e as leis universais, nos trazendo conhecimentos necessários para vencermos as nossas imperfeições. Dedicar algum tempo do nosso dia para a instrução e a conexão com boas energias é muito interessante, para a meditação e reflexão daquilo que estamos lendo, assimilando o conhecimento adquirido e colocando em prática diariamente. É um investimento na evolução espiritual. Emmanuel e Chico trazem para nós mais um reforço de Allan Kardec no livro O Consolador, quando nos dizem assim: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Como falamos, é o reforço de amai-vos e instruí-vos. Muito bem, a leitura é um feliz e saudável hábito que pode ser incorporado a qualquer momento, especialmente se quando a escolha recair sobre obras instrutivas, informativas, positivas e edificantes, que contenham excelentes conhecimentos sobre a ciência, sobre a filosofia, as artes e as letras. O resultado, sabemos, é magnífico, uma vez que o conhecimento que vai adquirindo é cumulativo e a leitura por si torna o leitor capaz de se comunicar melhor, oralmente ou por escrito, seja em sua atividade profissional, em suas relações pessoais e familiares, como também na sociedade em geral. Quem lê só se beneficia. Vamos pensar, ele aumenta o índice do seu conhecimento e do seu vocabulário, e por esse motivo escreve melhor, fala melhor, vê, ouve e observa melhor em seus mais amplos sentidos. Compreender melhor tudo com naturalidade, deleite e grande satisfação. Para nós espíritas, em particular, o hábito da leitura é de grandíssima importância. A propósito, meus irmãos, é uma das bandeiras do espiritismo, que é a de melhor tornar o homem que o compreende a sua filosofia, os seus conceitos. Importante também destacar que a razão integra inclusive a sua definição de fé, extraordinária por todos os títulos. Nos diz: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Além disso, irmãos, somos todos espíritos no corpo físico ou fora dele. Sabemos também que a vida é uma só, mas ela é desdobrada em várias existências, várias encarnações. Assim, após a desencarnação, retornaremos ao mundo espiritual de onde viemos. Somos imortais e indestrutíveis e viveremos para sempre. Assim, todo o conteúdo do que tivermos conseguido ler, reter e consolidar permanecerá conosco para sempre, visto fazer parte integrante e inseparável da individualidade de cada um de nós, que não se perde em hipótese alguma. Aí está uma das causas do desenvolvimento humano, experiências anteriores sendo usadas em novas oportunidades. Em qualquer dos planos, não só vamos continuar a trabalhar, como também vamos ler, estudar, refletir, aprender e compreender, sobretudo, os ensinamentos cristãos, com o que seguramente seremos melhores e mais felizes a cada dia. É muito importante, meus irmãos, que nós continuemos a estudar, que nós continuemos a plantar, a semear a leitura em nosso dia a dia, para que a colheita seja, normalmente ela é imediata e perene, porque traz excelentes resultados
das mais altas e significativa importância, passível de fruir agora e sempre. Gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar aqui o registro de algumas literaturas que falam a respeito da importância da própria literatura espírita. Temos nas obras de André Luiz e Chico Xavier as seguintes obras que trazem esse tema. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, fala sobre a educação. No livro Os Mensageiros, no capítulo 5, fala sobre religião e educação espiritual. Os Mensageiros ainda, no capítulo 7, fala sobre a cultura evangélica. E no livro No Mundo Maior, no capítulo 20, temos sabedoria e amor. E em O Consolador, de Emmanuel Chico, a pergunta sobre 198 trata sobre o racionalismo, que sabemos que é o meio pelo qual o Espiritismo, a doutrina, se desenvolve. Assim, irmãos, vamos lembrar: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E aproveitando essa oportunidade de amar e instruir, vamos falar um pouco agora sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de compreender os seus temas. Falaremos então sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, direcionando mais especificamente para a introdução. Temos o objetivo de compreender os temas através do método de síntese de afirmativas contidas em cada capítulo. Para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, temos que também citar o Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo trata-se da terceira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, cada uma delas gerou a uma das outras obras da codificação. E como eu falei, o Evangelho então é a terceira parte e foi editado em 1864. Tem uma pequena explicação que fala que este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. E Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas do Sr. de Didier e de outras pessoas, mudei-o para Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. O prefácio é escrito pelo Espírito de Verdade e ele traz instruções que são transmitidas por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos então sobre a introdução. Estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Qual é o objetivo dessa obra? Sabemos que as questões evangélicas, eles estão divididos em 5 partes. Podemos dizer atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, os dogmas e, por fim, temos o ensino moral, que é extremamente importante e que é objeto exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo, visto que os outros aspectos estão tratados em outras obras e são objeto de controvérsias. Mas o ensino moral conservou-se constantemente inatacável. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um código de moral universal. Explica as passagens obscuras dos Evangelhos, aplica os ensinos a todas as posições da vida, tem a chave para a compreensão dos Evangelhos. Reunimos nessa obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal sem distinção de culto. E o que é moral para o Espiritismo? Qual a importância disso no contexto estudado? Na questão 629 do Livro dos Espíritos, ele define que a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se junta sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todo, porque então ele observa a lei de Deus. Os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo não seguem uma ordem cronológica, mas eles estão agrupados conforme a sua natureza. E de que forma eles estão dispostos as matérias dentro do Evangelho, dentro dos capítulos.
Começa-se com as máximas de Jesus, que são retiradas dos evangelhos do Novo Testamento. Posteriormente, existem comentários de Allan Kardec para esclarecer, né, as dúvidas, para nos dar o entendimento e objetivo daquela máxima, né, que está aí então a chave do cristianismo, que é o Espiritismo. E por fim temos a introdução a Instruções dos Espíritos, que são ditadas, né, pelos Espíritos em reforço aos conceitos que já foram dados anteriormente. Aos médiuns que fazem parte dessas instruções não foram citados os nomes, justamente para conservar, né, a sua identidade e também não ter outros problemas que poderiam causar. Comentários de Kardec. Com a ajuda dos bons espíritos, coloca as máximas ao alcance de todos, desenvolve todas as suas consequências, que é um objetivo extremamente importante, sabermos as consequências dos nossos atos, é aquilo justamente que explica a lei de ação e reação. Instruções dos Espíritos. Foram ditadas pelos Espíritos, colhidas em diversos países, recebidos por diferentes médiuns, esclarecem e convidam à prática do Evangelho. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E onde reside a autoridade da doutrina espírita? Pergunta-se, é em um homem ou é nos espíritos? Se for em um homem, ele é uma concepção individual, ele é um ensino humano. Mas, sendo nos espíritos, ele passa a ser uma concepção universal. Ele é o ensino dos espíritos. Então, para isso, precisamos analisar qual opção tem limites mais amplos, qual opção tem mais aceitação. Temos que considerar que longe se acham os espíritos de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. É uma citação de Allan Kardec, sempre levando em consideração o coletivo. E aí, nós podemos dizer que, por exemplo, pode-se ocorrer falhas? Sim, pode, mas elas são corrigidas pela coletividade. Um homem pode ser enganado, pode enganar-se a si próprio. Isso não ocorre quando milhões ouvem e veem a mesma coisa. Desaparece um homem, não desaparece a massa. Queima o livro, mas não queima o espírito. E a comprovação da verdade pela universalidade? Ela pode ser através do ensino por médiuns, que são de várias seitas, de diferentes classes sociais, de diferentes partidos, de diferentes raças. E também através da opinião. Porém, tem que haver controle. O primeiro controle é a razão. E o segundo controle é a concordância. E como se faz o controle? O controle da razão precisa submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos, independentemente do nome que esteja assinada a mensagem. Sempre há de se esclarecer, de questionar, porque sabemos que alguns espíritos zombadores tentam se fazer passar por espíritos superiores, né? E o segundo controle é o da concordância, que é a concordância entre as revelações feitas espontaneamente por intermédios de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Na continuação, o Livro dos Espíritos, ainda lá no seu capítulo, na sua parte terceira, né, que é a lei das leis morais, ele fala para nós sobre a lei do progresso e a influência dos espíritos no progresso. Na questão 798, ele pergunta: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Na questão 799, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo. Por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. E ainda na questão 800, não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar na negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem resgatá-lo de alto a baixo. E na questão 801,
Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Cada coisa tem seu tempo. E no livro A Gênese também ele nos dá outras orientações. No capítulo 1, no item 50, ele fala: os espíritos ensinam justamente o que é necessário para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de submeter tudo à razão, deixando que adquira a experiência às suas custas. Isso aqui, vem reforçar a nossa fala anterior sobre a importância do estudo e da compreensão da doutrina. Ainda na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita as seitas daquela época, e os seus costumes. Vou citar aqui algumas delas que são assim as mais consideradas. Saduceus. O sumo sacerdote era saduceu. Era um grupo formado pelos aristocratas, anciãos proprietários de grandes terras, membros da elite sacerdotal. Tinham o poder nas mãos. Controlavam a administração e justiça no Tribunal Superior pelo Sinédrio. Eram intransigentes, bravos com o povo, preocupados com a ordem pública, eram patriotas, mas estavam dominados. Queriam colaborar com o dominador, que eram os romanos, para não perder o poder e seus cargos e seus privilégios. Outro grande grupo eram os fariseus. Eles eram apartados, separados desde os tempos do domínio dos sírios. Hostis para com os dominadores, mas não brigavam. Partido numeroso, cerca de 6.000 homens que faziam revezamento nos templos. Vinham de várias camadas sociais, incessantes orações nas esquinas, apegavam-se à letra, mas não se libertavam dos seus vícios e tinham atitudes más. Temos ainda os escribas. Profissão era escrever. Eles registravam e copiavam coisas importantes, como documentos legais ou administrativos, registros históricos, informação comercial e as escrituras. No Novo Testamento, os escribas também eram professores da lei judaica. Tinham causa comum com os fariseus, portanto também malquistos pelo povo. Os samaritanos vêm da Samaria, que era a capital do reino dissidente de Israel, uma das 4 divisões da Palestina. Constantemente em guerra com os reis de Judá, tinham como atitude a discussão a respeito dos ensinamentos. Eram os protestantes da época. E os nazarenos, judeus que faziam voto de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Essênios ou Esseus. Seita judia fundada cerca de 150 anos antes de Cristo e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral e religiosa, distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É comum que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. E também temos que falar, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os precursores da doutrina cristã e, consequentemente, do Espiritismo, que são Sócrates e Platão, que viveram cerca de 500 anos antes de Cristo. E eles já tinham algumas ideias que são correlatas ao que nós entendemos e ao que nós divulgamos a respeito da doutrina espírita. Eles tinham as seguintes ideias: espíritos protetores, imortalidade da alma, mundo espiritual, comunicação dos espíritos, perdão ao inimigo, pelos frutos se conhece a árvore, a riqueza é um grande perigo, o amor há de unir os homens, a reencarnação, e não se deve supor saber o que se ignora. Então nós, espíritas, temos que dar continuidade, explicando, e divulgando o que diferencia o Evangelho segundo o Espiritismo do Evangelho comum. O que o Espiritismo nos oferece para entender os ensinamentos do Evangelho? É um meio que Deus usou para que a revelação do Espiritismo chegasse aos homens, os Espíritos manifestando-se em todos os lugares.
nada pode atingir a fonte da doutrina espírita. Nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas no globo podem atingi-la, pois nada atingem os espíritos. Portanto, precisamos cuidar do nosso espírito e precisamos divulgar essa doutrina maravilhosa para que outros tenham acesso. Esse pode ser o legado de cada um de nós e a nossa contribuição para essa doutrina maravilhosa. Obrigado a todos e que assim seja. Graças a Deus.